Eu cresci acreditando no sonho americano. Eu achava que esse era possivelmente o único final feliz que eu podia ter. Mas e quando de repente você percebe que esse sonho não é o seu? Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu quero te contar sobre a vez que eu percebi que o sonho americano já não era mais o meu. Vamos conversar sobre o momento que eu percebi que tudo aquilo tinha deixado de fazer sentido pra mim. Em 2023, eu fui pro intercâmbio com o coração cheio de sonhos e muitos, muitos planos. Morar nos Estados Unidos pra mim sempre foi um sonho, afinal eu cresci ouvindo histórias sobre os diversos lugares, via em televisão, em YouTube, todo lugar eu estava repleta desse desejo e essa vontade de realmente seguir o sonho americano. Quando eu finalmente consegui ir como au pair, eu achava que eu não ia voltar mais. Falei para vender minhas coisas. Eu realmente achei que eu fosse querer ficar o máximo de tempo possível, que eu iria fazer 2 anos de intercâmbio, e aí depois eu ia tentar estender como babá, arranjar um trabalho, talvez uma faculdade, quem sabe lá no futuro um green card. Ai, ai, era o típico American Dream. Sabe, aquela ideia de que a melhor vida possível tá sempre do outro lado e nunca aqui, exatamente onde a gente tá vivendo. Mas aí a gente chega lá e as coisas são diferentes. Não necessariamente só ruins, mas diferentes. Eu nunca me arrependo de ter ido. Aprendi muita coisa, cresci, conheci pessoas incríveis, mas eu também tive muitos momentos solitários, cansativos. E foi aí que eu comecei a questionar o que eu realmente queria. Do meio para o final do meu intercâmbio, eu comecei a pensar na possibilidade de estender para mais um ano, ou para mais 6 meses, ou enfim. E eu tinha duas perguntas para me fazer. Vou renovar porque eu tô com medo do que o Brasil pode me dar quando eu voltar? Ou eu vou renovar porque eu quero ficar aqui, porque eu sinto que esse é o lugar para mim? E eu lembro que naquele momento eu fiquei numa crise de identidade, numa crise de existência mesmo, sabe? E eu tinha muito medo de muitas coisas, porque eu sei que se eu tomasse uma decisão, eu estava obrigatoriamente abrindo mão de outra, assim como acontece com todas as decisões que a gente toma. Mas eu lembro de um momento muito específico e bem fora do personagem, eu diria, fora de mim, que aconteceu. Eu eu não tinha o AirPods na época, eu não tinha comprado ainda, mas eu tinha um fone de fio, e aí eu botei o meu fone de fio no celular, botei o álbum da Lauren Daigle, muito específico. E eu fui andando até o meu parque favorito perto de casa. E quando eu cheguei naquele parque, eu chorei tanto, 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 tanto. Foi como se eu tivesse assim, ai, meio que sentido a voz de Deus. Eu não falo muito de, né, religião, espiritualidade aqui, mas é como se eu tivesse sentido a voz de Deus. E eu chorei muito porque foi ali que caiu a ficha de que eu realmente iria embora. Eu não iria ficar. E eu lembro que foi muito difícil pra mim. Eu acho que eu tava até com essa blusa, que estranho. Eu acho que era com essa blusa que eu tava. Enfim, eu lembro que eu cheguei em casa e assim que eu abri a porta do meu quarto tinha um espelho. Eu abri a porta, né, entrei, fechei e fiquei assim na porta, me olhando no espelho, chorando, e eu tirei uma foto. Eu não vou mostrar a foto aqui, mas eu tirei uma foto pra eu lembrar daquele momento que eu estava com muita, muita, muita crise, mas foi um momento de esclarecimento pra mim. Foi ali que caiu a ficha do tipo, ok, agora é hora de aproveitar tudo que vier, tudo que ainda tiver, porque eu tô
tô indo embora, isso daqui já não é mais pra mim. Em outros vídeos no canal eu já tinha falado, né, um pouco sobre como que foi, se eu me arrependo ou não de voltar, por que que eu escolhi voltar e tudo mais. Eu vou um pouco mais a fundo nessas decisões, mas é mais sobre o intercâmbio. Naquele momento que eu acabei de falar, aquele momento específico, ele não era sobre o intercâmbio, ele era sobre o meu sonho americano. Foi naquele momento em que eu realmente percebi e entendi que eu estava insistindo num sonho que só era bonito no papel. Foi ali que eu entendi que a Júlia dos Estados Unidos tem sonhos diferentes da Júlia do Brasil. Aquela Júlia já não existia mais. Então foi um estalo, assim, que eu percebi, cara, o American Dream não existe. E não vou negar, eu pensei em talvez ir para outros lugares, outros países, enfim, porque eu tinha medo. Voltar para o Brasil parecia um passo atrás, morar com os meus pais parecia um retrocesso. Mas na prática mesmo foi isso que fez a minha vida mudar, se transformar. Eu precisava voltar para me tornar quem eu sou. Foi assim que a minha vida começou a fazer sentido de novo. Eu reencontrei meus sonhos, criei novos sonhos, voltei a estudar, a empreender, né, com a minha empresa. Eu me redescobri como criadora de conteúdo, como professora, como uma Júlia adulta. Hoje eu sei que o sonho americano ele tá longe de ser uma regra e tá longe de existir verdadeiramente para todas as pessoas. Ele é um sonho bonito para alguns, mas não precisa ser o seu. Assim como não foi o meu sonho, na prática, né, por muitos anos foi o meu sonho e quando eu fui colocar em prática, eu percebi que já não fazia mais sentido para o que eu acredito, para quem eu gostaria de ser, para a vida que eu gostaria de levar. E se você tá aí, né, se sentindo mal por não querer mais aquilo que um dia já foi seu sonho, respira, relaxa. Isso não é ingratidão, isso é só mais uma fase da sua vida. Você não fracassou, você só cresceu. E hoje eu entendo que às vezes crescer significa deixar de lado alguns sonhos antigos para que novos possam florescer. Eu quero muito saber se você já passou por alguma coisa parecida. Não precisa ser só o American Dream, mas com qualquer sonho. Você já se segurou tanto num sonho a ponto de, né, prejudicar a tua vida, até você perceber que o melhor a se fazer é deixar o sonho de lado e dar espaço para novos sonhos surgirem. Me conta nos comentários, manda um eu te entendo e me conta a sua história pra gente ter essa troca. Eu adoro quando a gente conversa. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Inclusive, comenta esse emoji se você assistiu até aqui. E apesar desse ser um vídeo bem curtinho, se ele tocou em alguma, qualquer parte do seu coração, se inscreve no canal, por favor. Curte, deixa seu comentário, vamos ter essa troca. Pode me seguir lá nas outras redes também, @Juliardi, porque eu tô por lá, assim como eu tô por aqui, apesar de eu preferir muito o YouTube. Mas você pode me mandar uma mensagem por lá se você achar que é muito pessoal. Várias pessoas fazem isso, me mandam mensagem direto lá no direct do Instagram, só pra gente conversar de uma forma um pouco mais pessoal. Pode fazer isso também, apesar de no YouTube me ajudar bastante a entregar o vídeo, pode fazer isso também, porque o que importa pra mim é a conexão, é conversar com você. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!